Sejam bem-vindos, alunos da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim, vou mediar a aula da professora Fabiana de Sociologia. Nós teremos uma aula sobre diversidade nacional. Olá, professora Fabi. E aí, oi gente, bem-vindos de novo, né? Estamos aqui mais uma semana, firmes e fortes. Então, na semana passada a gente estava, né, continuando a nossa aula falando sobre tabelas, leituras de dados e tudo mais. E agora a gente vai entrar, né, num assunto um pouco mais profundo sobre diversidade nacional que a gente tem aqui, né? Como sempre, né, a gente vai começar com uma pergunta para vocês já começarem aí pensando no tema, começarem a refletir. Então, a nossa primeira pergunta é: você e a sua família, vocês são de São Paulo? Né? E quando eu falo São Paulo, são do Brasil ou são de outro estado, de outra cidade, né? Aonde vocês são? Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês responderem no chat e aí a gente já volta para a aula. Voltamos. Agradecemos muito a interação de vocês no chat, está muito legal a participação dos alunos. Eu tenho aqui algumas interações, professora Fabi. A maioria dos alunos responderam que sim, que são de São Paulo. A Adriele disse que é da cidade de Santos. A Carla, ela respondeu assim: nem todos, alguns parentes meus são de Maranhão e tem parentes em Portugal. Nós temos a Vivian, que é de Minas Gerais, a Nicole de Londrina, o Enzo de Sorocaba, e a Rayane diz que parte da família dela veio do Nordeste. Então, assim, como vocês podem ver, mesmo a gente morando assim no mesmo estado, nós não temos as mesmas origens, né? Eu acho que quando a gente fala de sociedade é bom a gente também se colocar como exemplo. Então, por exemplo, minha família é uma família de imigrantes. Então, minha família, por parte de mãe, que é quem mais eu tenho contato, é uma família de portugueses. Então, tem certos costumes que eu sempre tive desde criança e que ao longo do tempo eu percebi que eram costumes que só falavam sobre mim e sobre a minha família e que muita gente não compartilhava desses costumes, né? Eu acho que, para dar um exemplo, eu estava fazendo a pesquisa para essa aula e estava conversando com a minha amiga, né, que é a vice-diretora da escola que eu trabalhava, que é a Patrícia, e eu perguntei para ela, falei: Paty, por acaso, quando no Natal eles falavam que se você não se comportasse, você ia ganhar um carvão de presente? Aí ela falou assim: não, que eu só não ia ganhar presente, você é doida? Eu falei: também. Mas isso era um costume, e aí eu fui pesquisar, né, melhor, e descobri que isso, por exemplo, era um costume só na Espanha, né, que hoje, né, tem, óbvio, diminuído, mas era um costume muito da Espanha e de Portugal de dizer que se uma criança não se comportasse no Natal, ela ia ganhar um pedaço de carvão. Ou, por exemplo, que eu sempre ganhava um presente dos meus avós no dia de Reis, que é no dia 6 de janeiro, e não é tão costume nosso fazer isso aqui. Então, a gente começa a perceber que, por mais que a gente viva no mesmo lugar e que a gente tenha coisas muito parecidas, cada um de nós traz origens e traz costumes muito diferentes. Eu acho que eu até comentei em outra aula que meu namorado, a família dele é nordestina, então quando ele foi na minha casa, ele falou: onde você tem coentro e cominho para eu colocar aqui na comida? Aí eu olhei para ele e falei: coentro, cominho? Eu nunca usei isso, eu não uso isso. Né?
quando eu cozinho, eu uso salsa, uso cebola e alho, e é isso que tem para hoje. Por quê? Porque era um costume da minha família usar esse tipo, né, de temperos, por exemplo, porque era um costume português usar esses tipos de tempero, né? Então, a gente começa a perceber que, por mais que a gente conviva com as pessoas, cada uma delas traz uma nova perspectiva. Quantos alunos eu já não tive em sala de aula que vinham do Nordeste, que vinham de outros estados, que vinham do Rio, e cada um deles, por mais que a gente fosse completamente parecido, traziam sempre uma coisinha ali, outra aqui, de diferente, que, pelo menos para mim, me ensinou muito sobre muitas culturas, sobre muitos lugares, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre a diversidade nacional brasileira, a gente tem que lembrar que a gente vive num país onde a migração e a imigração é muito frequente. Então, muitos de nós temos famílias de imigrantes, temos famílias de pessoas que são de outros estados, de outras regiões, e talvez a gente mesmo vá para outros lugares, vá morar em outros países, em outras cidades e assim sucessivamente. Então é muito importante a gente entender a nossa diversidade nacional e como ela se compõe, para a gente começar a pensar também nas nossas heranças, em o que formou quem nós somos hoje, quais são as heranças que a gente traz, tá? Então, eu vou trazer aí um slide para vocês, vai aparecer aí na tela, tá? Que fala sobre migração. A migração, a gente dá o nome de tudo, de todo movimento que as pessoas têm se mudando de território. Então, a gente tem a imigração, que é a entrada de pessoas em um país. Eu até coloquei um exemplo de produto importado, que é aquele produto que entra num país. E a emigração é quando as pessoas saem do seu país. O exemplo, exportação, né? Às vezes a gente fica em dúvida, vamos aí apelar para palavras que a gente lembra. Então, produto importado é um produto que vem para a gente, um produto exportado é um produto que vai para fora. E é a mesma ideia que a gente tem com pessoas, tá? Não estou dizendo que pessoas são objetos, pelo amor de Deus, não vai colocar uma pessoa numa caixa e importar ela para outro país, não é assim que funciona, tá, crianças? Mas a lógica é a mesma. Então, a gente teve, na construção do nosso país, se a gente for pensar, a base do Brasil seriam os índios, né? Eles que eram daqui, eram nativos, estavam aqui desde o começo. Mas não são todos nós que temos essa matriz indígena tão presente na nossa família. Muitos de nós, como até os alunos comentaram aí, vocês mesmos comentaram, temos ali uma origem de portugueses, alguns de espanhóis. Se você vai mais para o sul do país, tem muita galera que vem de uma origem mais alemã, polonesa e assim vai. E isso muda os nossos costumes, né? Faz com que cada lugar a gente construa uma identidade específica de acordo com esses povos que vieram para cá. Então, assim, no Brasil, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar que um dos principais motivos que fazem as pessoas migrarem, né, aqui no nosso país são por razões econômicas, né? Muita gente sai do estado onde está porque procurando um sonho ou uma qualidade melhor de vida, né? E isso também se estende a outros países, né? Quantas pessoas a gente já não vê nos filmes que vou mudar para Califórnia, para Los Angeles para virar atriz de Hollywood, vou mudar para o Rio para virar atriz da Globo. Vou para São Paulo trabalhar em empresa, e é meio que essa lógica que a gente segue. Mas a migração pode ter outros motivos. Por exemplo, motivos religiosos, que é pessoas que às vezes fogem de perseguição religiosa ou vão até lugares onde eles se sentem mais pertencentes, né? Alguns motivos culturais, porque às vezes, justamente por a gente ter essa mistura, às vezes uma cultura atrai mais a gente, faz mais sentido para a gente, por problemas ambientais, né? Algumas pessoas são obrigadas a sair dos seus países. A gente tem que lembrar que a imigração não é sempre uma questão de vontade. Algumas pessoas são obrigadas a migrar, né? São expulsas da onde elas tinham que estar por perseguições, entre outras coisas. Existem motivos políticos, né? Que normalmente tem a ver com essa perseguição política, né? A gente tem muitos refugiados, às vezes, que fogem disso. Motivos econômicos, buscando outras oportunidades de vida. E, às vezes, se a gente for pensar, tem certas coisas que, para a gente conseguir evoluir, melhorar, a gente realmente acaba tendo que mudar de cidade, né? Eu acho que vocês devem assistir muito YouTube, porque se vocês não assistem, eu assisto. E eu vejo assim, uma quantidade de youtubers que falam, não, eu mudei para São Paulo porque eu tive que mudar, porque eu morava numa cidade minúscula no interior, e
eu precisava ter mais contato com as marcas, participar de eventos, né, para fazer o meu trabalho fluir. Então, eu acabei tendo que mudar para São Paulo, né. Então, a Janaína vai dar a contribuição dela na nossa aula. A professora Fabi falou sobre os fluxos migratórios, que nem sempre são por vontade, mas às vezes por questões econômicas. Então, eu trouxe aqui algumas informações acerca dos fluxos migratórios a partir do Nordeste para as demais regiões do Brasil. Então, nós temos aí em 1879 o ciclo da borracha. Então, a migração ela sai da região Nordeste e vai direto para a Amazônica, a região amazônica. Aí, entre 1950 e 1990, nós temos o Brasil, ele emerge no cenário econômico e se transforma em um polo industrial bastante importante. Aí, nesse momento, o fluxo migratório, ele parte da região Nordeste, dos estados nordestinos, e vem para São Paulo e Rio de Janeiro, que foram os estados mais privilegiados com a industrialização. Nós temos também aí a queda, né, consequentemente aí a queda da industrialização em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nesse momento, o fluxo migratório ele sai do Rio de Janeiro e de São Paulo e parte para o Nordeste, para a Amazônia e também para o Distrito Federal. Nós temos em 1961 a construção de Brasília. Então, esses motivos econômicos, eles também foram motivações para que as pessoas migrassem da região Nordeste para outras regiões do Brasil. Eu acho que pode colocar esse slide aí. Esse slide ele mostra aí os períodos e quais foram os fluxos migratórios mais comuns nessa época. Não significa que essas pessoas não migraram para outros lugares, mas esse foi um fluxo mais intenso. Então, teve a maior quantidade de pessoas saindo de um lugar para o outro, tá? E aí bate com o que a professora falou, essas datas, por quê? Muitas vezes aqui no Brasil, por causa das explorações ou de novas descobertas, esses fluxos foram mudando com o tempo. Se a gente pensar, por exemplo, na descoberta do ouro, né, eles vão vir todos para Minas Gerais. Aí, na época da borracha, vamos todos para Amazonas. Então, tudo isso tem a ver com a ideia de demanda, né? A gente ter trabalho disponível e pessoas precisando desse trabalho, né? Uma coisa que eu gostaria muito de falar é que, assim, por a gente ter muito fluxo de pessoas saindo do Nordeste e vindo para São Paulo, principalmente, né, para a região Sudeste, existe muita questão de falar, porque o Nordeste é ruim, porque o Nordeste é ruim por causa que as pessoas vêm para cá. Só que a gente tem que lembrar que o Nordeste tem uma coisa que São Paulo não tem, que é a seca. Então, quando a gente fala sobre regiões que ficam no interior do Nordeste, que ficam dentro dos sertões, a gente tem que lembrar que é um clima e um modo de vida que é muito difícil. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem continuar cultivando, né? A seca e o abastecimento de água é muito variável, ele depende de milhões de fatores, né? Que eu acho que a gente ficaria aulas e aulas aqui falando sobre os problemas relacionados a isso, mas vocês podem pesquisar por si mesmos, eu acho que isso é muito importante. Mas a gente tem, por exemplo, um problema ambiental, que é a seca, que faz com que muitas pessoas venham para cá buscando oportunidade de vida justamente pela dificuldade que o clima árido do Nordeste traz, né, para alguns tipos de trabalho. Né, na verdade, professora Fabi, nós temos aí o senso comum que diz que a região nordestina é uma região pobre, miserável, e isso é uma informação do senso comum. A gente precisa utilizar o senso crítico. E quando nós utilizamos o senso crítico, a gente percebe que a região nordestina tem grandes empresas e também um setor turístico famoso mundialmente, que são as praias nordestinas. A cultura nordestina, eu acho que a gente pode dizer que é uma das culturas mais ricas em relação a materiais que eles produzem, materiais artísticos. Muitas das coisas que vêm do Nordeste a gente aproveita aqui, e aí a gente fala mal do Nordeste, mas está lá, aproveitando da cultura, está lá, vivendo. Então, a gente também tem que entender que certos problemas sociais e tudo mais vêm de uma construção histórica, né? Então, a gente tem que pensar que, por muito tempo, São Paulo e o Rio de Janeiro, né, essas regiões foram muito beneficiadas por terem mais investimento, enquanto em outras localidades do país não tiveram, né? Se, por exemplo, a gente pensa em Brasília, se não tivessem construído Brasília, talvez ali o Centro-Oeste fosse um grande vazio, né? É verdade. A gente tem que pensar que, por exemplo, a construção de Brasília levou muita gente para lá e fez com que essa região se desenvolvesse.
E isso foi justamente um interesse que as pessoas investiram lá. Mas se não tivesse esse investimento, talvez a nossa história fosse muito diferente. Perfeito. Professora Fabi, assim, na realidade, eu vejo muito como o problema do Nordeste, além da seca que a professora falou brilhantemente, realmente é a seca, mas nós temos também uma concentração de renda muito grande no Nordeste e a desigualdade social imensa, muita desigualdade social, e temos aí também o problema dos latifúndios, né? Nós temos muitos latifúndios na região Nordeste, então esses são os maiores agravantes que faz com que as pessoas tivessem que migrar da região Nordeste para outras, mas aí a gente tem um novo momento também na história, que é um fluxo contrário, voltando para o Nordeste. Professora, quer que eu fale disso agora ou a gente deixa esse assunto para mais... Não, pode comentar. Então, assim, no ano de 1990, deixa eu só confirmar aqui para não dar informação errada. A gente tem aí de 1999 a 2004, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, eles começam a receber mais pessoas do que enviam para outros estados. E em 2009, o IBGE, ele lança uma informação que é a seguinte, através da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que foi divulgada pelo IBGE, é possível identificar que as pessoas começam a retornar para o Nordeste. Então, ao invés de ser uma grande fornecedora de mão de obra para outros estados do Brasil, o Nordeste começa a ser uma empregadora também dos seus cidadãos. Por que isso aconteceu? Por conta do investimento do governo federal na região nordestina. É bem isso que a professora Fabi falou, né? Algumas regiões do Brasil, elas não foram desenvolvidas. Historicamente, não houve um investimento na indústria, numa agricultura mais diversificada, o que aconteceu, o que gerou essa migração do Nordeste para outros lugares. Agora, a partir de 2009, nós temos um fluxo contrário. As pessoas voltam para o Nordeste para trabalhar na sua terra. E é bom que agora a gente está tendo assim, uma maior investimento em outros lugares, porque a gente tem que pensar assim, que toda cidade depende de investimento, né? Toda cidade depende que exista um trabalho feito nela para que as coisas funcionem. E não são todas as localidades que têm esse benefício, né? Não tendo cidades nem nada, mas, por exemplo, a gente estava conversando, eu e uma amiga minha, sobre coronavírus, a família dela mora no interior, ela falou, eu tô morrendo de medo da minha mãe ter alguma coisa, da minha irmã ter alguma coisa, porque na cidade onde elas moram não tem estrutura, não tem um hospital na cidade, então se elas passarem mal, tiverem qualquer problema, elas têm que ir para uma cidade vizinha ou para a cidade... vamos dizer, para a cidade grande, perto da cidade, da onde elas moram. Então, a gente também tem que entender que certos problemas que a gente tem são por questão de investimento, por questão de que as cidades não têm estrutura para que as pessoas avancem, dependendo do sonho delas. A gente tem que entender que existem sonhos que são... possíveis, né, dentro das nossas cidades, mas tem outros que fazem com que a gente tenha que procurar onde demandam o que a gente quer, tá? Entrou aí o slide, mas a gente já pode falar sobre ele. Que esse daqui foi um slide que eu peguei, vocês podem pegar isso aqui no IBGE, que é falando sobre quais foram os povos que vieram para o Brasil e trouxeram essa diversidade que a gente tem, né? Então, tem alemães, principalmente a gente vê essa concentração no sul do Brasil, os espanhóis, né, já um pouco mais diversificado, como os portugueses em relação à área. A gente tem os japoneses e italianos que ficaram bastante aqui em São Paulo, né? A gente tem uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, aqui na Liberdade. Tem os italianos muito presentes no Bexiga, na Moca. Na Moca, meu. Ei, Moca. Né? A gente tem sírios e turcos que também trouxeram bastante influência pra gente. E tem outros povos, óbvio, né? Hoje a gente tem muitos africanos que vêm para cá, bolivianos, venezuelanos. A gente pode colocar aí todas as etnias. A gente tem essa troca, justamente porque hoje é acessível essa comunicação entre os países, entre os lugares. Então, é importante a gente olhar isso para a gente entender que, quando a gente fala sobre a gente ter preconceito contra outras culturas, não faz sentido, sendo que nós somos um produto delas, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente tem uma população muito racista no Brasil, mas como a gente pode ter uma população racista, sendo que boa parte da nossa história e toda a nossa riqueza cultural vem da África, né? Vem de todo esse processo que a gente tem,
Né? Quantos de nós ali não temos alguma crença ou alguma coisa que veio dessa época de escravidão e que a gente traz até hoje? Né? E eu falo efeitos positivos da cultura. Tá? Não estou dizendo que a escravidão foi positiva, ao contrário, foi muito negativa, mas ela conseguiu trazer uma riqueza cultural muito grande para a gente, que a gente aproveita até hoje. Né? É a gente falar mal do Nordeste, mas lembrar que está todo mundo ali com uma casa do Norte ali do lado, que todo mundo adora pegar e comer comida nordestina e aproveitar dessa cultura que é tão rica. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, carne seca. A professora falou sobre a questão do racismo, e assim, pensando na construção do racismo no Brasil, a gente pode remeter à seguinte questão. A primeira lei da educação brasileira, ela foi uma lei racista. Ela dizia que o negro era proibido de ir à escola. E se a gente puxar mais para trás e mais para trás na história, a gente percebe também que o racismo ele é absurdo, porque a humanidade, ela começa, o primeiro registro, o primeiro fóssil humano foi encontrado na África, né, que foi o Australopithecus, foi encontrado na África. Aí, a partir desse fóssil, que é o Australopithecus, que é um hominídeo, é que a civilização humana ela começa a acontecer. Então, o racismo ele é um absurdo, né? E eu acho que isso vale até uma questão para vocês conversarem com seus professores até de biologia. Eu digo se estender isso para as outras áreas também. Porque se você vê em biologia, a questão porque eu sou branco, eu sou negro, isso é puramente uma adaptação. Adaptação talvez não seja o termo correto, né? Professores de biologia, me desculpem, por favor. Mas isso é uma questão de coisas que a gente foi se adaptando para poder viver no ambiente que a gente vive. Sabe? É a mesma coisa que você dizer que um cachorro aqui no Brasil tem pelo curto, né? O nosso famoso cachorro pelo caramelo. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para um lugar gelado, a gente tem cachorros gigantescos com pelos imensos, porque eles têm que suportar aquele clima. Então, não é uma questão de dizer que é melhor ou pior. Na verdade, é mais... É tudo, vamos dizer, adaptação ao que a gente vive. E a gente tem tanta matriz de tantos países e a gente acaba criando certas noções que não fazem sentido se a gente olhar para trás. Por acaso algum de vocês já parou para olhar e falar qual é a sua raiz histórica? Né? Da onde você veio? Quem trouxe tudo isso que você tem? E isso é algo muito importante, porque às vezes a gente fala, minha mãe é de São Paulo, meu pai é de São Paulo, então eu sou paulista e tá. Aí você vai pegar, seu tataravô veio da Bahia, o seu bisavô era índio, e você tem uma herança brasileira, e às vezes você tá justamente sem ter noção de toda essa riqueza que formou quem você é hoje, né? Desculpa, lá na escola nós fizemos um trabalho com os alunos, onde perguntamos qual a sua origem. E percebemos que a maior parte dos alunos pardos e negros não se identificavam com a origem africana. E isso por quê? Uma construção social. As pessoas acreditam que tudo que vem do negro, tudo que vem do africano, está ligado com a escravidão. Mas não, a gente precisa lembrar também, na história antiga, que o Egito foi um império incrível, durou 2000 anos, e era África, né? E fica na África. Inclusive, professora, quando eu pergunto assim para os meus alunos, o Egito fica onde? Eles não respondem África na sua grande maioria. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai acabar tratando mais pra frente, é um assunto muito amplo, mas existe muito a questão do embranquecimento e é aquele negócio que a gente fala sobre os estereótipos, que a gente vai acabar trabalhando. Mas, trazendo de volta a questão da sociologia, por sinal, tem alguma coisa aí dos alunos, né, pra gente não deixar eles na mão também? Eu tenho aqui algumas interações, eles ainda estão falando aí acerca da árvore genealógica deles, estão falando de onde eles são, da cidade. O professor Guilherme, ele diz que o Brasil é um país diverso, obrigada pela contribuição, o professor Guilherme. A Samira diz que a família dela tem baiano, japonês, italiano e paulista. O Fernando, ele disse que fez uma atividade esses dias atrás, muito bom, ele diz que ama sociologia. O Guilherme, o meu tataravô era africano e minha tataravó era indígena. A Letícia diz que muitas pessoas saem de seus países por conta de guerras. Perfeito, Letícia. E a professora Silvana, ela contribui. Ela diz que graças à imigração, temos um jeito diferente de falar o português. E a última, a Giovana. Mas toda a estrutura sempre foi racista. O que marginaliza são as pessoas racistas. Toda a estrutura sempre foi racista. O que marginaliza são pessoas racistas. Eu acho que na sociologia, a gente faz uma análise disso. Por exemplo, uma coisa que eu trouxe para vocês hoje, para a gente começar a analisar essa questão da diversidade cultural, é a teoria do estrangeiro, segundo George Simmel.
tá? Eu trouxe o texto aí, ele é bem grande, mas eu vou explicando para vocês o que acontece. O estrangeiro, a gente tem a visão sempre de alguém que vem de outro país para cá. Mas o que acontece? Segundo o Simmel, né, dentro da sociologia, a gente usa o termo estrangeiro para demarcar outra coisa. Por quê? Por mais que a gente saiba que nós somos formados por diversas migrações, imigrações, emigrações e afins, toda vez que alguém vai para algum lugar e se estabelece lá, essa pessoa ela acaba ficando com um estigma, que é o que a gente chama de estrangeiro. Então, o estrangeiro, dentro da visão do Simmel, que é um dos sociólogos que a gente usa, né, dentro da sociologia, ele vai falar o seguinte: o estrangeiro não é aquela pessoa que ela vai para um lugar, visita e vai embora. O estrangeiro também é aquela pessoa que vai para aquele lugar e se estabelece. Só que o que acontece? Por ela não ter feito parte da formação daquele lugar desde o início, ela sempre vai ficar estigmatizada como alguém estranha. Então, por exemplo, você tem pessoas que vêm para cá do Nordeste, e por eles terem sotaque ou alguma coisa que para a gente é diferente, é sempre, ele é nordestino, ele não é paulista, ele não é daqui. Ou se você vê alguém, por exemplo, que é japonesa, a pessoa às vezes está há 30 gerações aqui, mas tem olho puxado, não é brasileiro, isso aqui é japonês, olha o japa, olha o japa. Então, isso é uma coisa que a gente acaba criando e que a gente começa a estabelecer que as culturas diferentes precisam ser apontadas, tá? Então, o estrangeiro para o Simmel é o que a gente faz hoje, que é uma pessoa que é diferente da gente, que não vem, às vezes, não estava no mesmo lugar que a gente desde o começo, e a gente não dá, muitas vezes, a oportunidade dessa pessoa se integrar totalmente, porque a gente sempre fica lembrando ela de que ela não pertence aqui. Eu vou dar um exemplo, parece meio idiota, mas eu acho que é um exemplo que serve muito. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, estou aqui desde sempre, mas eu tenho meus problemas com R. Eu falo porta e porteira. E aí, várias vezes, quando eu encontrava alguém, o pessoal falava: nossa, você é do interior, né? Acho mó legal você ser do interior. Eu falei: mas, gente, eu não sou do interior. Eu sou daqui. Mas você fala porta. Eu falei: mas daí que eu falo porta? Tipo, isso não me faz menos paulista o fato de eu falar porta. Tipo, isso não me exclui o fato de que São Paulo é o lugar em que eu vivo e que, no caso, eu poderia ter escolhido para viver. E eu faço parte daqui, né? Às vezes a gente tem uma noção de território muito fechada, sem entender de que a gente é muito mais do que o território. Não é porque você tem uma casa que você é obrigado a viver lá para sempre. E o fato de você mudar de uma casa não te faz uma pessoa melhor ou pior. São escolhas. E às vezes a gente faz questão de sempre apontar essa diferença. E aí eu acho que entra com o que ela falou sobre o racismo. É a questão da gente sempre lembrar a pessoa e apontar sobre algo que não existe mais, né? Que deixou de existir faz muito tempo. E a gente ainda tem essas mesmas críticas, mesmas brincadeiras e fica nessa. E a gente acaba esquecendo de que provavelmente você não é 100% paulista, você não é 100% baiano, você não é 100%, né? Por exemplo, há uns anos atrás, eu não vou saber direito porque eu vi isso há muitos anos, eles pegaram várias pessoas racistas e fizeram um teste de DNA nelas, pegando origem histórica. E aí apareceu que todos eles tinham ali, nem que fosse 1%, ali uma porcentagem de negros. Aí ele falou: bom, mas você é racista, só que você tem esse sangue dentro de você. Você tem uma parte da sua família que é austríaca, uma parte da sua família que está de lá. E aí ele... Eles têm muita mistura árabe em portugueses. E aí depois fica lá a história de tipo, eu sou português, europeu, tá? E você é árabe, africano, então a gente não se mistura. Sendo que você tem uma origem que vem de lá. Então, às vezes, a falta de conhecimento faz com que a gente acabe criticando coisas que, na verdade, são parte da nossa história. Na verdade, são coisas que fizeram a gente ser quem a gente é. Perfeito. Professora, alguns alunos estão dizendo que estão sentindo falta da merenda e está rolando um debate aqui sobre a existência do racismo reverso. Só mais uma contribuição, a professora Mari
Ela disse assim, ó, somos plural e a nossa construção cultural é privilegiada por este motivo. Obrigada, professora Mari, realmente muito boa a sua colocação. Também sentimos falta da merenda, que a gente também tá sem merenda, e é triste. Mas, assim, se vocês têm direito, por favor, né, entrem em contato com a sua escola. A gente está fazendo essa brincadeira aqui, mas a gente sabe que é uma situação muito complicada para muitos de vocês. Se vocês têm direito à merenda ou à merenda em casa, a outros recursos, né, de apoio social, por favor, entrem em contato com as escolas de vocês para que vocês possam receber auxílio, possam receber um apoio, porque as escolas estão aqui também para ajudar vocês, tá? A gente leva muitas vezes no tom de brincadeira, porque a gente sabe que o mundo está muito sério e tem muitas coisas que acontecem que se a gente não tiver um momento ali de alívio, a gente acaba ficando cada vez mais pilhado. Mas, fora as brincadeiras, por favor, se vocês estão precisando de apoio, estão precisando de ajuda, vão até as escolas, liguem nas diretorias, por favor, venham atrás da gente para que a gente possa tentar ajudar vocês, tá? Agora, sobre o racismo reverso, temas polêmicos. Para as pessoas que falam que existe racismo reverso, eu quero deixar bem claro que não existe racismo reverso. E eu consigo explicar muito simples por que não existe racismo reverso. Quando a gente fala sobre racismo reverso, o racismo, ele em si, ele é um preconceito. O racismo é você excluir alguém por causa da etnia, porque a gente não usa mais o termo raça, a gente usa o termo etnia. Mas é você excluir alguém por causa da etnia, da raça, que seja. O que acontece? Algum de vocês já foi para um trabalho e alguém não quis te dar esse trabalho porque você era branco? Alguém alguma vez numa empresa olhou para você e viu o seu cabelo e falou, ai, esse cabelo aí eu acho muito bagunçado, não dá para você dar uma arrumada, deixar ele mais ajeitadinho? Algum guarda no supermercado seguiu você porque você era branco? Ou, por exemplo, algum policial já te parou na rua simplesmente pelo fato de que você era branco e ele olhou e falou, nossa, aquela pessoa branca é suspeita, melhor parar ele porque ele é muito branco. Então, é por isso que a gente fala que não existe racismo reverso. Quando a gente fala sobre pessoas negras falando negativamente de pessoas brancas, a gente tem que lembrar que para toda ação que a gente tem uma reação. Então, por exemplo, se vocês falarem mal de mim, a minha reação não vai ser olhar e falar, ai, gente, como vocês são lindos, a tia ainda ama vocês. Se você vier na minha cara e me xingar e botar o dedo na minha cara e me maltratar, o que você vai receber de volta? Provavelmente eu vou te maltratar também, né? A nossa defesa instintiva como seres humanos é sempre se defender. E quando alguém toma porrada a vida inteira, uma hora ela vai começar a se defender. E nem sempre essa defesa assim, a gente tem uma lógica para ela. Às vezes ela vai acontecendo. Às vezes ela é só uma resposta que a gente tem a tudo isso que a gente sofre. Então, quando a gente fala que não existe racismo reverso, é porque ninguém é excluído socialmente por ser branco. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar que foi numa empresa, estava com cabelo afro lindo, e a pessoa falou, ai, mas esse cabelo afro parece tão bagunçado, é uma coisa tão esquisita. Você não pode alisar ou prender? Mas nunca ninguém me falou que eu tinha que prender o meu cabelo. Né? Quando você vai comprar maquiagem, e eu dou esse exemplo porque eu acho que tem que colocar coisas que a gente vive, quando a gente vai comprar maquiagem, eu nunca tive problema de achar meu tom de base. Mas eu conheço muitas mulheres que não encontram tom de base porque não fazem maquiagem escura. Por mais que a maior parte da população brasileira seja feita por pessoas negras e pardas. Quando a gente fala sobre inclusão, é por isso que a gente fala que não existe o racismo inverso. Porque quando a gente é branco, né, a gente fala sobre, a gente é branco privilegiado, mas eu nunca tive problema para encontrar nada. Né? Eu nunca tive problema de achar uma sombra que não pigmentasse no meu olho, ou um batom que não se destacasse com o meu tom de pele, ou comprar uma base que fosse da mesma cor que a minha pele. E pessoas negras têm esse problema, né? Eu acho que tem até um vídeo do Tássio, do Herdeira da Beleza, que ele fala, né, que as maquiagens negras até então faziam com que as mulheres negras ficassem cinzas, porque ninguém pensava no tom de pele negro. Né? É quando a gente fala que é super legal você fazer jiu-jitsu, mas você que fazer capoeira já é meio esquisito. Então, é por isso que não existe o racismo inverso. Porque por mais que a gente fale, é igual falar sobre gordofobia, né? Que a gente falou na aula do primeiro ano, né, anterior. Sim. É igual falar sobre gordofobia. Aí fala, ai, mas existe o gordo falando mal do magro.
Então, só que é meio relativo, porque eu posso ser excluída de algum lugar porque eu sou gorda. As pessoas apontam na rua, você tá do lado daquela gorda. Ninguém fala, ai, tá do lado daquela magra, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que pessoas muito magras também estão sendo excluídas socialmente, mas quando eu vou num shopping, não é toda mulher que consegue encontrar uma roupa no shopping sendo acima do peso. Né? Como uma mulher mais alta também não consegue achar uma mulher que tenha um sapato maior, né? Eu falo mais de coisas femininas, mas entendam que eu estou dando exemplos práticos do dia a dia e talvez eu não tenha tanta propriedade para falar sobre exemplos que falem sobre coisas masculinas, mas é isso que a gente fala de não existir o racismo inverso, porque o racismo ele se baseia no fato da exclusão, e quando a gente é branco a gente não é excluído. Tá. Até a nomenclatura dada a alguns produtos de beleza e a minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe é negra, eu sou afrodescendente. Quando a minha mãe ia comprar uma meia fina, a nomenclatura era café, tabaco, bege escuro. Então até as nomenclaturas já remetem a isso, e a gente precisa entender também sobre a questão do lugar de fala, né? Eu sou afrodescendente, mas o meu tom de pele é um pouco mais claro, então eu não estou no mesmo lugar de fala, nem eu nem a professora, daquela pessoa negra, da mulher negra que sofre gordofobia, que mora na periferia. Mas quando nós reconhecemos o nosso privilégio, né, embora eu seja também afrodescendente, eu tenho um privilégio, minha pele é mais clara, e eu, como a professora é branca, a professora Fabi. Então, quando nós reconhecemos o nosso privilégio, a gente entende que falar de racismo não é o nosso lugar de fala, mas sim a nossa missão, a gente começa a desconstruir essas frases racistas, esses pensamentos racistas. E a gente pode pensar como esse racismo é estrutural. Quantos professores, às vezes, a gente tem na escola que são negros, comparados à quantidade de professores brancos? E eu não estou falando que existe, no caso, por exemplo, do Estado, é concurso público. Ninguém olha a nossa cara antes da gente aparecer lá. Mas muitas vezes as pessoas não têm nem acesso à educação, né? Elas são excluídas desde pequenas, né? Existe uma exclusão social disso. Então, quando a gente fala sobre racismo inverso, não faz sentido. Porque você não é excluído por ser branco, você não é excluído por ter cabelo liso, você não é excluído porque você tem olho azul. Ninguém olha pra você e fala, ai, gente, seu olho azul é ridículo. Não. Principalmente que a sociedade adora falar o quanto é maravilhoso você ser branco, né? Por exemplo, uma das coisas da beleza coreana, que tá na moda agora, K-pop, K-beauty e tal, é o embranquecimento da pele. Porque para elas, né, quem tem pele escura são as pessoas que trabalham na lavoura, e quem tem pele branca são as pessoas ricas. Então, elas tentam embranquecer a pele de todas as maneiras possíveis. É uma moda que agora está aparecendo na Índia. E tem pessoas que estão passando por procedimentos assim, super perigosos, colocando a vida em risco para se embranquecer. Então, quando a gente coloca isso, a gente tem que pensar no... mas ele falou que eu sou branco, tá? E o que isso te traz como malefício, além do fato de que ela te chamou de branquelo? Muitas mães negras pedem para os seus filhos andarem bem arrumados. Eu vou até dar um exemplo assim da minha família. Minha avó pedia para os meus tios andarem com a Bíblia, porque se eles fossem parados aí em alguma blitz, enfim, eles estavam com a Bíblia, então eles não seriam perseguidos, não seriam vistos como pessoas boas. Os negros, os filhos de negras, eles precisam andar bem vestidos, eles precisam tomar cuidado, não pode andar à noite sozinho. Então tem toda essa complicação para a vida de quem é de pele negra retinta. E uma coisa que eu quero só fazer um adendo é que o racismo ele é algo estrutural. Então, muitas pessoas não são racistas conscientemente do seu racismo, tá? Elas foram, na verdade, criadas e ensinadas a serem assim. Então, por exemplo, eu tenho visto as postagens atualmente, né, que falando sobre a questão do racismo na corporação, né, da polícia. Só que não é uma regra. Tá? Tem muitos policiais que não são racistas, que ao contrário, são pessoas super legais. Então a gente também tem que pensar que existem outras estruturas que fazem isso e a gente não pode colocar que todas as pessoas estão numa mesma baciada. Perfeito. Gente, olha, a gente acabou falando sobre isso, nem deu tempo, na verdade, da gente terminar. Né? A gente tem aí 30 segundos para terminar a aula. Então eu vou deixar aí uma pergunta
sobre essa questão do estrangeiro de George Simmel. Eu sei que a gente acabou entrando em outros assuntos, a gente não se aprofundou tanto e eu peço desculpas, mas eu acho que é muito importante essa troca que a gente tem. Então, pesquisem mais sobre o assunto, vejam se vocês conhecem pessoas que se encaixam nesse conceito de estrangeiro de George Simmel, até se você se encaixa nesse conceito de estrangeiro de George Simmel. E eu peço desculpas, né, por ter me alongado, mas eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada. E digam como foi a aula aí, dá o feedback pra gente saber como a gente pode fazer para melhorar. Obrigada, até mais.